Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Wendel Marinho, apresentador desse canal Quarentona Sim. Voltei com tudo! Gente, olha, eu tô começando a ficar mais felizinho de novo, tô começando a ficar mais motivado novamente. Vocês são destruidoras mesmo, hein? Eu vou falar destruidoras porque a maioria das pessoas que tem incentivado, tem mandado mensagem de apoio, tem mandado mensagem de incentivo, a maioria é mulher. Pra variar, né, gente? A nossa chamada minoria sexo frágil é a grande maioria das pessoas e das incentivadoras que estão me incentivando a continuar. Gente, muito obrigado por todas as mensagens, por todas as broncas, por todo o incentivo, por toda essa rede de apoio que vocês criaram para fazer eu me empolgar, e eu fiquei muito empolgado. Obrigado também às meninas e meninos, que são poucos, mas também me mandaram mensagens pedindo para eu contar mais histórias, pedindo para eu poder focar em ser o centro das atenções mesmo nesse canal e não ligar muito para estúdio. Vou contar a história para vocês, porque realmente os pedidos para contos de história, histórias da minha vida, histórias do meu cotidiano, histórias também do que está acontecendo no momento, a grande maioria das pessoas estão pedindo, a grande maioria dos meus inscritos, dos meus novos inscritos, estão pedindo bastante vídeos de história, então com certeza eu vou contar muitas histórias bacanas aqui pra vocês, porque vocês merecem ouvir. Gente, não desistir do podcast, eu preciso sim de um estúdio para poder receber os meus convidados. Não é nem só por estrutura, é porque eu não consigo ficar trazendo muita gente aqui na minha casa, né, gente? Então assim, eu trago uma pessoa ou outra, eu trouxe a Daniela, porque a gente sabe que a Daniela é especial para as nossas vidas e eu sou um super fã dela, mas eu vou soltar a minha vinheta e quando eu voltar, eu vou contar uma história para vocês bem bacana que vocês vão adorar saber, tá bom? Solta a vinheta. Voltei. Vamos lá. Gente, eu vou contar uma história que muitos dos novos inscritos e até dos antigos já me pediram. Mas quem me pede mais para eu contar esse tipo de história são os novos inscritos que assistiram à entrevista que eu dei para Daniela Cândido de quando eu fui milionário e quando eu perdi tudo, coisa e tal. Esse vídeo eu vou contar os meus primeiros dias como uma pessoa sem os milhões, né? Uma pessoa sem dinheiro nenhum. O quê? O que eu sentia, o que eu pensava. E não vou enrolar muito não, eu vou começar a contar. Enfim, vocês viram lá na matéria com a Daniela que eu simplesmente tomei aquele golpe, fiquei sem dinheiro nenhum. Gente, quando eu falo fiquei sem dinheiro nenhum, é assim, eu não tinha acesso às minhas contas correntes, os meus cartões de créditos estavam bloqueados, eu não tinha dinheiro em espécie em casa. Naquela época ou naquele dia eu estava sem dinheiro em espécie, porque geralmente eu sempre tinha um dinheirinho na carteira, mas aquele dia eu nem dinheiro na carteira tinha. E eu sou uma pessoa que quando eu me vejo numa situação de risco, eu penso muito rápido. Então eu não fiquei choramingando não, viu gente? Eu fiquei meio triste ali na hora, fiquei meio, sabe? Aliás, eu fiquei menos triste do que eu fiquei com esse golpe que eu tomei do podcast. Eu vou te falar de coração. Para, em nome de Jesus. Mas enfim, não é essa história que a gente vai falar. Então, quando eu me vi ali sem dinheiro nenhum, né, que eu recebi a notícia que estava tudo bloqueado, primeira coisa que eu pensei, gente, vamos fazer dinheiro. E eu tinha muita coisa em casa para fazer dinheiro. Eu tinha uma caixa com vários relógios de várias grifes, todas as grifes que vocês podem imaginar, tá? Eu tinha caixas de óculos de grife, de todas as grifes que você possa imaginar. Eu tinha a bolsa da Louis Vuitton para eu tinha a bolsa da Vitor Hugo, eu tinha a bolsa da Hermès,
eu tinha bolsa de tudo quanto é grife que eu podia vender, tá? E eu tinha também muitos sapatos, porque eu tinha um quarto só de sapato e de tênis de academia. Nesse quarto eu também tinha muitas roupas que eu não usava, quase não usava. Então eu tinha terno da Armani, terno da Ricardo Almeida, terno da Chanel, eu tinha terno de tudo quanto é grife. Chamei um colega meu em casa e a gente começou a fotografar tudo, porque na época já existia o OLX. Mas eu fiz tipo um bazar lá em casa. Eu chamei muita gente que tinha condição financeira para comprar as minhas coisas e essas pessoas foram lá em casa e compraram uma grande parte. Lógico que eu vendia a preço de banana, então tipo, se um óculos da Chanel custava R$3.000, eu vendia 1.000. Se custava, tinha óculos que custava 5.000, eu vendia 1.500. Não! Então assim, eu vendi para fazer dinheiro, gente. E assim, eu não fiquei assim, ai meu Deus, meu Chanel, ai meu Versace, ai... Não fiquei. O que eu queria era fazer dinheiro porque eu só pensava que eu precisava pagar as contas da minha mãe, porque eu que sustentava a minha mãe. Eu precisava pagar o colégio da minha irmã, porque na época a minha irmã era muito novinha, ela estudava num colégio particular. Os meus sobrinhos estavam em colégio particular, plano médico da minha família, então eu pensava em poder arcar, pelo menos por alguns meses, com essas contas, para que eles tivessem um mínimo, né? Claro que eu poderia ter colocado todo mundo no colégio público, poderia. Mas, como eles já estavam para finalizar o ano, eu quis manter eles pelo menos aqueles 2 últimos meses na escola particular, porque tudo isso aconteceu no ano de 2012 e no mês de novembro, que era o mês do meu aniversário. Pois é, ainda ficava ali meio chateado. Então eu fiz esse mutirão, organizei esse mutirão que aconteceu no dia seguinte, que eu soube da notícia que eu não tinha mais dinheiro. Todo mundo foi lá em casa e eu consegui fazer uns R$20.000. Na época, R$20.000, gente, era bastante dinheiro. Guardei esses R$20.000 e aí eu comecei a vender os móveis da minha casa. Não vendi todos os móveis, porque como eu estava indo morar com a minha mãe em um dos apartamentos que nós tínhamos, eu queria levar alguns dos móveis para a gente poder compor ali, né, sofá, poltrona. Então eu comecei a montar ali a casa que eu morei com a minha mãe. Inclusive vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem, alguns móveis que eu tinha, que eu compus a casa da minha mãe para a gente poder morar todo mundo junto. Porque a minha mãe morava antes de tudo isso acontecer, de eu ficar sem dinheiro. Minha mãe morava num outro apartamento, num apartamento que ela morava com os meus irmãos, e eu estava dando para ela de presente um apartamento novo, que já estava com todos os móveis planejados e instalados, só faltavam os móveis soltos, sofá, cadeira, mesa. Então eu tinha tudo isso e levei para casa da minha mãe e montei essa decoração que eu vou pôr aqui para vocês verem. Uma graça, né? Bom, eram as cores da época, montei vários cantinhos, era um apartamento com varanda gourmet, então tinha um cantinho da churrasqueira, tinha 3 quartos, tinha 3 banheiros, né? Não, se eu não me engano, tinham 4 banheiros, porque os 3 quartos eram 3 suítes, todos os quartos tinham sua suíte, tinha um lavabo, isso, então eram 4 banheiros com lavabo. E aí eu fiz essa decoraçãozinha e a gente começou a viver nesse lugar. E eu continuei vendendo mais e mais coisas, tá, gente? Então vendia roupa, vendia sapato, vendi meus telefones celulares que eu tinha na época. Tudo que ia aparecendo eu ia vendendo pra gente poder se manter. Quando eu digo poder se manter, gente, é poder pagar pelo menos os 2 últimos meses ali de escola, comprar comida todo mês, né? Porque a gente tinha que fazer aquela compra do mês. E eu pensava, poxa, eu vou começar a trabalhar logo, então pelo menos eu tenho esse dinheirinho aqui para manter a gente. A gente conseguiu fazer aí pelo menos uns R$30.000. Só que teve uma hora que a depressão veio, né? A realidade veio à tona e eu caí em mim. E vi que realmente eu não tinha mais condição financeira para manter aquela família toda, manter aquele apartamento enorme. E eu comecei a me preocupar. E quando eu comecei a me preocupar, eu comecei a entrar numa depressão profunda. Então, gente, eu comecei a ficar só no sofá. Eu comia chocolate todos os dias, assim, 5, 6 barras de chocolate por dia. Meu cabelo começou a cair todo, ficou desse jeito aqui que eu pus na foto pra vocês. Tá na capa do nosso vídeo e eu vou pôr aqui pra vocês. E
e eu fiquei com todas essas rugas que vocês viram na foto. Eu tinha mais ruga nessa época, com 20 e poucos anos, do que hoje, com 40 anos. Então eu fiquei muito mal. A minha mãe ficou muito preocupada e eu só pensava em ficar ali no sofá, não queria levantar para nada. Eu não pensava em tirar minha própria vida, não. Mas ali sofrendo eu pensava como eu poderia fazer dinheiro, como eu poderia me levantar. Porque a gente estava num prédio, num apartamento, onde eu tinha ainda parcelas dele para pagar. Ele não era quitado. Tinha poucas parcelas. E tinha condomínio para vencer também, né, gente? Como é que ia pagar o condomínio daquele prédio? E a gente estava lá sem pagar condomínio. Então os meses foram passando e eu fui ficando cada vez mais desesperado. E aí vocês vão me perguntar, você não procurou emprego? Gente, a princípio, como a ficha não tinha caído, eu procurava as pessoas milionárias que eu andava na época. E nenhuma delas me deu oportunidade, me deu trabalho. E o meu nome, a minha imagem na cidade de Santos, que era onde eu morava, ficou queimado em todos os lugares que eu ia. Como eu tenho uma capacidade muito grande de treinar pessoas, capacitar pessoas para que as pessoas atinjam seus objetivos, por exemplo, eu criei uma empresa na época chamada WM Coaching, porque eu tenho formação em coaching. E a minha formação de coaching é na área de atendimento ao cliente. Como o Santos tinha um comércio muito forte, eu comecei a oferecer os meus serviços para treinar as empresas. Ninguém me contratou, porque todo mundo sabia da história de que aquela milionária tinha falado que eu era golpista. Então a cidade inteira me virou as costas. Até gente da minha família me virou as costas, eu não consegui emprego em lugar nenhum. E aí vocês já sabem, fui embora para São Paulo porque tive uma discussão em casa. E aí comecei a trabalhar no Sesc, pesando comida e mandando R$1.000 para minha mãe todo mês, para que pelo menos ela comprasse comida. Porque o meu pai, coitado, já estava numa depressão profunda, já tinha uma certa idade e não podia trabalhar. A minha irmã mais nova estava terminando a escola. E logo que ela terminou a escola, ela teve que começar a trabalhar também. Todo mundo sofreu, todo mundo ficou muito depressivo. E a gente, mesmo depressivo, ficava correndo atrás de possibilidades para a gente poder conseguir se alimentar, conseguir ficar junto, conseguir pagar as contas e poder manter aquele apartamento. Então foi bem complicado, foi bem triste. O que eu pensava só em resolver os problemas e eu não cuidava do meu emocional. Então quando eu sentava no sofá e aquela ficha caía, que eu estava naquela situação deplorável, eu só comia chocolate, gente. Só comia chocolate, só comia chocolate, só queria saber de comer chocolate. Bom, essa história, ela tem uma outra etapa e eu vou falar dessa outra etapa dela, como eu comecei a me levantar, né? Mesmo vocês já sabendo que eu fui trabalhar no telemarketing e ali eu comecei a me levantar. Ela tem uma história de eu fazendo novas amizades e eu me ferrando com novas amizades também. Então, meu próximo vídeo é eu contando quando eu já estava bem ali trabalhando no escritório da Luciana, de telemarketing, a turma bizarra que eu me meti e que acabou me levando para baixo de novo. Sim, tenho várias etapas de histórias depressivas por conta de amizades, por conta de envolvimento com pessoas que não valiam a pena e eu vou contar para vocês num próximo vídeo. E, gente, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem. Eu só preciso de 105 pessoas inscritas no meu canal para poder bater os 1000 inscritos. E para eu poder conseguir ter mais inspiração para trazer mais e mais histórias para vocês e para que eu consiga começar a rentabilizar nesse canal também, ganhar um dinheirinho, né? Para que eu possa aí pagar o meu estúdio de podcast e voltar a entrevistar, que é uma coisa que eu amo fazer, que é uma coisa que eu me descobri entrevistador também, e eu acho que vocês também gostam de me ver entrevistando. Então me ajudem a chegar nesses 1000 inscritos. Faltam 105 pessoas só. E eu preciso também que vocês comecem a assistir os meus vídeos enlouquecidamente para eu poder bater as 4.000 horas. Faltam 1.500 horas só, tá bom? Beijotões para todos os meus quarentões e quarentonas. Fui!